as empresas, né, as pessoas, enfim, vieram bastante machucadas por conta da pandemia, né? Uhum. E esse ano ali é um ano que, de fato, as pessoas precisam gerar resultado, precisam ter faturamento. O objetivo desse programa de hoje é ajudar, de fato, essas pessoas, né? Nós sabemos que o conteúdo que você trabalha é um conteúdo que as empresas pagam para você. E assim, mas eu gostaria aí de explorar aqui no programa Inspire-se aí, você entregar aí, entregar o ouro, Vamos entregar o ouro. entregar o ouro ali. No caso, você falou que nesse segundo semestre é onde é, é, acontece, né, as coisas. O que que a pessoa tem que ter? Qual que é o que que ela precisa determinar um objetivo, precisa planejamento? Qual que são as coisas que ela deve ficar atenta para poder dobrar aí o faturamento? Sim. Sempre é importante a gente trabalhar com planejamento estratégico. Eu trabalho muito isso dentro das empresas. Às vezes a gente fala planejamento estratégico e as pessoas assustam. Acho que é uma coisa muito difícil. Mas vamos lá, falar bem simples para quem hoje está aí e ainda tem medo dessa palavra de planejamento estratégico dentro da empresa. Planejamento estratégico não é nada mais que a gente prever e tentar prever o que vai acontecer. Não é Legal. que o planejamento estratégico, que tudo que eu colocar no papel eu vou conseguir executar. Às vezes eu consigo executar até para mais, ou às vezes eu consigo executar para menos. A grande questão é a gente ter um norte. Então, por exemplo, eu preciso saber hoje quanto que a minha empresa ela tem que faturar. Às vezes a gente não faz um planejamento estratégico, vai vendo só a entrada que vai tendo ali. E se eu não tenho um ponto, hoje eu preciso fazer 1 milhão na minha empresa. Se eu não tenho um ponto que eu tenho que fazer esse 1 milhão, eu não tenho a segunda pergunta, como eu vou fazer 1 milhão hoje? Né? Dentro dos meus canais de venda, dentro da minha estrutura da minha empresa, dentro do meu potencial aí que a gente tem falando dentro de estrutura, como que eu faço 1 milhão? Porque a primeira pergunta é o que eu tenho que fazer é 1 milhão. A segunda pergunta é como eu faço 1 milhão. E por isso que a gente tem que ter um planejamento estratégico. De janeiro até dezembro, a gente tem que ter uma previsão desse faturamento, né? E a previsão de crescimento da empresa. Esse momento, para grandes empresas, quem ainda não começou, outubro e novembro, é o ano de começar o planejamento 2023. Inclusive, já entendendo o que veio desse ano e para começar a fazer o planejamento do ano que vem. Tá muito certa a sua fala quando a gente fala, a gente vem de um cenário de 2 anos de muito machucado. A minha empresa chegou um momento na pandemia que eu estava com 70% menos do valor que eu recebia mensalmente. Então, foi um desafio muito grande, né? Para quem tinha reserva de fundo emergencial, usou. Quem não tinha reserva, realmente foram as empresas que a gente viu cair mesmo, porque não tinha esse fundo emergencial para esse momento. Foi um momento de caos que eu quero já deixar alertados para as pessoas, não se assustem, mas isso não vai ser a última vez. A gente tem que se preparar para crises. Quando a gente fala economicamente, economia é cíclica. Não existiu só uma quebra da Bolsa de 23, não existiu o problema de recessão. Existiu 2008, quando a gente teve o problema do mercado imobiliário. A gente está tendo a questão da pandemia. E com certeza, em algum outro momento mais à frente, a gente vai ter outro problema que vai ser mundial, que vai ser economicamente, que vai afetar o empresariado. Então, a gente tem que se preparar e dentro do planejamento estratégico a gente já prevê isso. Então, eu tenho que ter uma reserva emergencial, eu vou fazer isso. Planejamento da empresa. É faturando mais, é deixando dinheiro na minha empresa para quando acontece isso, eu ter dinheiro para pagar o funcionário, trabalhar ali as minhas metas, reinvestir no meu negócio para que eu aumente o potencial, porque reinvestimento também é uma forma de aumentar faturamento.